horas e 11 minutos, contando que a presença dos vereadores que integram esse Poder Legislativo, declaro aberta a sessão ordinária, dia 3 de novembro de 2020. E sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciando nossos trabalhos. Cumprimento os senhores vereadores, assessores e a comunidade que nos prestigia nesse plenário. Neste momento, então, farei a leitura da ata número 49 de 2020. Ata da sessão extraordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Veracruz, Rio Grande do Sul. Aos 28 dias do mês de outubro de 2020, na sala de sessões localizada na Avenida Nestor Frederico Ren, 1580, com início às 13 horas e 11 minutos, o presidente da Casa, vereador Valdir, declarou abertos os trabalhos sob a proteção de Deus em nome da comunidade. Nessa sessão também se fizeram presentes os demais vereadores, exceto a vereadora Maria de Fátima e o vereador Ludwig Conrad. O presidente cumprimentou os senhores vereadores, os assessores da Casa e os presentes no plenário. Após, solicitou ao secretário, vereador Horst, que procedesse a leitura da convocação para essa sessão. Em continuidade, passou-se para análise o projeto de lei número 118 de 2020, que autoriza a abertura de crédito suplementar no montante de R$ 2.200 e da outras providências. A palavra foi disponibilizada e, como não houve manifestação por parte dos vereadores, o projeto foi colocado em votação juntamente com os pareceres e aprovado por unanimidade. Sendo este o último ato da sessão, o presidente agradeceu a presença de todos e comunicou que a próxima sessão ordinária desta Câmara de Vereadores se realizará no dia 13 de novembro de 2020, com início às 18 horas, no local de costume. Com a bênção de Deus, declarou encerrada a sessão extraordinária às 13 horas e 14 minutos. Após ir aprovada, essa ata vai assinada pelo presidente, secretário da mesa e demais vereadores que o desejarem. Desta forma, declaro aprovada a ata da sessão extraordinária do dia 28 de outubro de 2020. Convido o secretário, o vereador Horst, para fazer a leitura das correspondências recebidas. Uma boa noite, vereadores, vereadora, assessores e o público que nos assiste. Temos o ofício gabinete número 277 de 2020, Veracruz, Rio Grande do Sul, 3 de novembro de 2020. Prezado senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar em anexo para apreciação pelos integrantes dessa nobre Casa Legislativa o seguinte expediente. Projeto de lei número 119 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício 2021. Sendo que se apresenta para o momento e certo a sempre honrosa atenção de Vossa Excelência, aproveitamos para renovar a nossa consideração e apreço. Cordialmente, Guido Hoff, prefeito municipal. Temos na casa também pedido de licenciamento, de licença de cargo. Veracruz, Rio Grande do Sul, 3 de novembro de 2020. Tenho a satisfação de cumprimentar Vossa Senhoria e solicitar licença do cargo de vereador desse Poder Legislativo para tratar de assuntos de interesse particular pelo prazo de 45 dias, iniciando-se no dia 10 de novembro de 2020. Ressalta-se que o referido pedido se encontra amparado no artigo 17, primeiro do regime interno, sendo que se apresentam momentos e renovamos os nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Respeitosamente, Marcelo Rodrigues de Carvalho. Temos na casa mais um pedido de licença. Veracruz, Rio Grande do Sul, 3 de novembro de 2020. Tenho a satisfação de cumprimentar Vossa Senhoria e solicitar licença do cargo de vereador desse Poder Legislativo para tratar de assuntos de interesse particular pelo prazo de 45 dias, iniciando-se no dia 10 de novembro de 2020. Ressalta-se que o referido pedido se encontra amparado no artigo 17 do primeiro do regime interno, sendo que se apresenta o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Respeitosamente, Eduardo Vanilson Martins Viana.
Temos na casa também a indicação número 047/2020, de autoria do vereador Flávio Daniel Schink, solicitando que seja construída uma elevada tipo quebra-molas na rua São Francisco, no declive, aproximadamente 80 metros após a escola, no sentido Rincão da Serra. Eram essas as correspondências da noite, senhor presidente. Agradeço, então, ao vereador pela leitura das correspondências. Passemos neste momento para a distribuição dos projetos para as comissões permanentes, que deverão emitir parecer sobre os mesmos. Projeto de lei número 119/2020 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que está sob a responsabilidade do vereador Dalvo, a quem eu solicito que indique o relator ao projeto. Saudação ao senhor presidente, extensiva aos demais colegas vereadores, a colega vereadora, as pessoas que honram com vossas presenças, saudando na pessoa do seu júri destacado, doutor Marcelo Schmidt, a diretora Deise Borges, nossos assessores, os candidatos a vereadores também presentes, Osi Barbosa, Juninho e também a Aline, nossa saudação, os demais, sinta-se saudado, destacando ainda o Enio Vim como servidor desta prefeitura ou desse órgão público do município. Senhor presidente, para ter lei que trata sobre o orçamento, eu fico com a minha pessoa. O mesmo projeto para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, que está sob a responsabilidade do vereador Ludwig, a quem eu solicito que indique o relator ao projeto. Senhor presidente, o projeto de lei 119/2020 fica com a minha pessoa. Votação de projeto não temos nenhum hoje. Temos uma indicação, número 46/2020, de autoria do vereador Ludwig Conrad, solicitando ao prefeito a instalação de lixeiras em todos os pontos de parada de ônibus, desde a entrada Ferraz até o término da rodovia. Também sugere que seja feita uma análise de todas as demais paradas do município, verificando se já existe ou precisa que sejam instalados. Portanto, deixo a palavra à disposição do vereador Ludwig Conrad. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, isso é um anseio da comunidade, não só da linha Ferraz. Agora a gente fazendo muitas visitas, aí vem muitas coisas que eles pedem. Eu já em vezes passadas, outros colegas entraram com a mesma indicação, mas por isso eu sugeri, se é viável em todo o município, porque eu vejo parada de ônibus, tem os jovens, às vezes, que sentam ali. Um exemplo é na linha Ferraz, também tem uma parada de ônibus em frente ao meu comércio, que eu tenho lá. Lá eu sempre penso, a minha frente eu cuido. Segundas de manhã eu vou lá junto. Não é porque, às vezes, talvez se tivesse uma lixeira, eles iam colocar, mas não, isso fica atirado. Aí os copos plástico, de salgadinho, qualquer coisa. Nas valetas também eu vejo muito latas de cerveja e coisas. Aí eu acho que se tivesse as lixeiras, ia não poluir tanto o meio ambiente. Eu gostaria que os meus colegas fossem ver isso com um bom sentido, de uma indicação simples, mas se é viável, que seja feita em todo o município. Senhor presidente, muito obrigado. Agradeço pela manifestação do vereador proponente, vereador Ludwig, e a palavra continua à disposição. Não havendo mais interesse, coloco em votação a indicação número 46. Os vereadores favoráveis, permanecem sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Neste momento, eu pediria ao vice-presidente que fizesse a leitura de um documento vindo a esta Casa Legislativa por parte do Ministério Público. Saudação ao senhor presidente, extensiva aos demais colegas vereadores, reiterada às pessoas que aqui estão.
Estado do Rio Grande do Sul, Ministério Público, Promotoria de Justiça, arquivamento. Trata-se de notícia de fato instaurada no âmbito desta Promotoria de Justiça para apurar a denúncia da prática de chamada rachadinha na Câmara de Vereadores de Veracruz, feita por Cláudio José Overbeck em fase de Valdir Justman. Autuado o feito. Foram inquiridas as testemunhas indicadas no documento encaminhado ao Ministério Público, além do próprio notificante e do vereador investigado. É o breve relato. Analisando-se a panorama probatório, conclui-se que não se justifica o seguimento do feito, sendo despicente a instauração de expediente investigatório na hipótese em Testilha. De pronto, registre-se que, conforme mencionado em despacho anterior, já tramitou procedimento criminal nesta Promotoria de Justiça, tombado sobre o número 0928, milho invertido 2015, instaurado a partir da divulgação no site YouTube de um áudio que reproduzia uma conversa entre um homem e uma mulher, falando sobre a exigência indevida da entrega a vereadores de parte dos salários dos servidores comissionados da Câmara Municipal desta cidade. Saliente-se outro sim que naquela expediente foram inquiridos inúmeros ex-servidores daquela Casa Legislativa, sem que, todavia, fosse obtida prova da efetiva ocorrência da prática em questão, razão pelo qual o expediente foi arquivado junto ao Poder Judiciário, onde tomou o número 160.217, milho invertido 356, hífen 3. No caso em tela, de igual modo, a prova produzida a partir dos elementos informados pelo notificante não logrou demonstrar que o investigado, atual presidente da Câmara de Vereadores, tenha de fato exigido de funcionários ocupantes de cargo em comissão o que lhe repassasse uma percentagem dos salários que percebia a prática vulgarmente chamada de rachadinha. Com efeito, em depoimento prestado na Promotoria de Justiça, Valdir Justman negou a ocorrência dos fatos, asseverando que a acusação tem motivação políticas, pois é candidato a vice-prefeito na eleição deste ano. Outro sim afirmou que a notícia teria sido feita no presente momento como forma de pressão, porque, como presidente da Câmara, recebeu do Ministério Público cópias de uma ação penal e de uma ação civil pública de improbidade administrativa, em que figure como acusados demandados vereadores do PTB. Disse que, em razão disso, teria que colocar em votação a abertura de uma comissão processante e que, para reforçá-lo a não dar andamento no procedimento, Martin Niland, Eduardo Viana e Marcelo Carvalho, edis do PTB e réu nas citadas ações fizeram presente denúncia. A negativa do investigado aliam-se às declarações prestadas por Kátia Herbert, Josiane Raquel Petri e Susana Hoff, indicadas como testemunhas pelo notificante Cláudio Overbeck. De fato, ouvidas em audiência realizada em âmbito ministerial, as ex-servidoras do Poder Legislativo afirmaram em uníssono que, durante o período em que trabalharam como assessor do referido órgão municipal, nenhum vereador exigiu-lhes o repasse de parte de seus salários mensais, para que assumisse ou permanecesse nos cargos que ocupava. Ainda de forma consonante, disseram que nunca alguém comentou ou falou da ocorrência de exigência ou solicitação indevida por Valdir ou qualquer outro vereador. De outra banda, a ex-servidora Solange Schipper, ao depor, aduziu que trabalhou na Câmara Municipal entre os anos 2005 e 2006 e 2013, como assessora de bancada, e que, quando foi convidada por Valdir para trocar de cargo, ele exigiu que repassasse R$500 para ele mensalmente. Afirma que repassava tal valor mensalmente em espécie ao vereador e, por vezes, seu marido entregava para ele. Isso aconteceu de janeiro de 2013 até ser exonerada em julho de 2013. Na mesma esteira,
O noticiante Cláudio ratificou as informações que havia prestado ao encaminhar a notícia no comento afirmando que, quando laborou na Câmara, repassou parte de uma indenização por férias que havia vendido ao vereador Valdir. Fato ocorrido em março de 2015. Porém, questionado, disse que o valor foi entregue ao investigado em espécie, que não recordava em que local entregou-lhe o valor, que não houve testemunha e que apenas contou o ocorrido a Solange. Sobre o fato, asseverou o que segue. Diz que no final de 2015, antes de Valdir demiti-lo, ele exigiu que lhe entregasse o valor de R$12 mil, para que permanecesse trabalhando no cargo no ano seguinte. Diz o declarante que, salvo equívoco, no ano 2015, houve uma alteração de lei na Câmara que passou a prever que o período de presidência na Casa Legislativa seria de 2 anos. Então, Valdir seguiria como presidente no ano 2016. Como disse-lhe, já de antemão, que não tinha condições de lhe dar o valor. Em razão disso, no final de dezembro, ele disse que iria lhe demitir final de dezembro, prometendo em que em 15 de janeiro de 2015, o declarante começaria novamente a trabalhar no mesmo cargo. Ocorre que, como não foi aprovada a criação do referido cargo pelos vereadores, o declarante não conseguiu o dinheiro, acabou não retornando. Questionado, diz que não chegou a trabalhar com Kátia para lhe passar o serviço. Assevera que trabalhou todos os dias desde o início do recesso, 15 de janeiro, até o dia 15 de fevereiro, quando ficou sabendo que não poderia ser contratado. Perguntado, diz que não houve testemunha desse pedido, sendo que apenas comentou o fato com a Solange Schipper. Questionado se não tem alguma outra testemunha que não tenha parentesco com vereadores ou políticos que possa testemunhar. Como se vê, a única testemunha que corroborou a versão do noticiante, afirmando também ter sido compelida a entregar valores ao atual presidente da Câmara, foi Solange Schipper. Não obstante, tais testemunhas não se revestem de imparcialidade, de molde a poderem servir de esteio para ajuizamento de uma ação civil pública por improbidade administrativa ou de uma denúncia na esfera criminal. Diz-se que Solange Schipper já havia sido ouvida nos autos do procedimento investigado criminal anteriormente em 2015 e em 10 de agosto de 2016, ocasião em que negou ter conhecimento de qualquer exigência pecuniária indevida ao Parlamento Municipal. Trabalhou na Câmara Municipal de Vereadores pelo período aproximadamente de 7 anos e meio, desde o ano 2006 até 2013, mais ou menos. Inicialmente exerceu o cargo de comissão de assessora de bancada, vinculada ao partido PSB, Partido Socialista Brasileiro. Posteriormente foi nomeada assessora legislativa da mesa da presidência, sendo que, na época, o presidente da casa era Valdir Hussmann. Após ouvir a gravação existente nos autos do processo de 2015, afirmou que já tinha conhecimento de tal gravação, embora nunca a tivesse escutado antes. Disse não ter condições de reconhecer as vozes constantes na gravação, em função da má qualidade do áudio. Declara que a voz não é sua. Também afirma que no período em que trabalhou no Parlamento Municipal, nunca alguém lhe pediu ou solicitou algum tipo de valor, pecuniário ou outro tipo de vantagem, bem como não tem conhecimento da existência dessa prática ou exigência em relação a outros servidores. Por fim, alegou que foi exonerada por questões referentes à política partidária, bem como pelo fato de que seu partido não tinha representatividade. De igual modo, Cláudio Overbeck foi inquirido em 29 de 6 de 2016 em outro procedimento que tramitou nesta promotoria, sob o número aqui exposto em 2016, e que dizia respeito a uma denúncia de que estaria trabalhando irregularmente na Câmara de Vereadores,
oportunidade em que poderia ter denunciado Valdir no tangente à suposta exigência de valores que era pretérita e não o fez. A par disso, não se pode olvidar que se avizinha uma eleição em que Valdir Ustman é candidato a vice-prefeito por uma coligação, ao passo que Marcelo Carvalho, Martin Nilon são candidatos a vereadores, e Eduardo Viana a prefeito por coligação adversárias. Saliente-se também que os 3 últimos já são vereadores neste município, pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Mesma agremiação na que Cláudio e Solange confirmaram ser filiados, sendo que a ex-assessora da Câmara é irmã de Marcelo. A tais circunstância agrega-se o longo tempo decorrido desde a ocorrência dos supostos fatos, pois enquanto ela afirmou que teria entregue quantias mensais a Valdir em 2013, Cláudia afirmou ter feito repasse da importância ao vereador ainda no ano de 2015. E quanto o discurso do tal período não tenha por si só o condão de afastar as alegações, indubitavelmente prejudica o levantamento de provas que possam corroborá-las. Além de prometer a credibilidade das informações, moralmente, porque trazidas à tona exatamente no ano eleitoral e por pessoas filiadas a partido político, que é opositor à coligação integrada pelo investigado como referido a Lourdes. Não bastante, impende sopesar a assertiva de Valdir de que a acusação em questão teria sido lançada como forma de pressioná-lo, porque na condição de presidente da Câmara de Vereadores, recebeu cópias das iniciais da ação penal e da ação civil pública por atos de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público em decorrência da denominada Operação Fura-Fila, em que figuram como réus os já citados edis, e teria como que colocar em votação a abertura de uma comissão processante contra Martin, Eduardo e Marcelo. Efetivamente, causa estranheza que apenas agora, passado anos e justamente quando adotada a providência aludida pelo parquete, os fatos afirmados por Cláudio e Solange tenham sido trazidos à baila e noticiados ao Ministério Público e também à Câmara de Vereadores. Destarde, ante todo o esposado e considerando-se especialmente que as declarações prestadas pelos testigos que afirmaram prática ilícita não foram corroboradas por qualquer documento ou mesmo por outro elemento que pudesse demonstrar a veracidade das informações, não se justifica a instauração do inquérito civil ou procedimento investigatório criminal, no caso em Nissa. Isso posto, determina o arquivamento do presente notícia de fato. Cientifique-se o informante e Valdir Ustman nos termos do artigo 4º da provimento 71/2017. Vera Cruz, em 3 de novembro de 2020, quem assina é Maria Fernanda Cassol Moreira, promotora de justiça. Era essa, senhor presidente, as informações. Agradeço, então, da informação por parte do Ministério Público, do arquivamento do processo contra a minha pessoa, onde os demais vereadores estão abrindo mão dos assuntos pessoais, mas passarei neste momento, então, a palavra ao vice-presidente para que eu possa me manifestar. Assumindo. Obrigado. Assumindo neste momento a condição dos trabalhos, onde há interesse do presidente se manifestar, deixe ele à vontade pelo tempo regimental. Agradeço, então, ao vice-presidente que agora comandou os trabalhos para que eu pudesse me manifestar nos assuntos pessoais, onde, então, finalizando, agradeço o presidente de todos e comunico que a próxima sessão ordinária se realizará no dia 9 de novembro, às 18 horas. Com a bênção de Deus, declaro encerrada essa sessão ordinária.